Fala, pessoal, tudo bem? Tô com o cenário aqui do podcast Gravata Solta, mas peraí, hoje não é Gravata Solta, não. Tô aqui com um convidado muito especial, doutor Alexandre Silva, que vai responder umas perguntas pra gente. O que a gente mais recebe ali no nosso Instagram é o quê? Perguntando sobre vendas. Então ele topou vir aqui hoje falar a respeito de vendas e responder as principais perguntas de vocês nesse podcast que vai ser um pouquinho diferente. Ale, você topa fazer um bate-papo aqui com a Bora. gente? Desde que, de fato, seja um bate-papo. Eu não Perfeito. vou ficar aqui só respondendo. A gente vai trocar uma ideia aqui, tá bom? Combinado. Então, Pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo isso. Bruna, eu sou advogada do escritório Rebeca Silva Advogados, Tributarista das boas. sou uma tributarista e eu hoje faço parte do setor comercial do escritório. Então eu faço o primeiro atendimento ao cliente. Se você já entrou em contato com o escritório, provavelmente você foi atendido por mim ou por um outro colega que também trabalha junto conosco. Então, bora lá, Ale? Bora lá. Só um detalhe. Esse podcast está sendo feito para a gente responder perguntas de advogados, né? Isso. Então, as perguntas que a gente recebeu lá no nosso Instagram são de advogados, perguntando sobre vendas. E é para eles que a gente vai falar. Não que não sirva para outras pessoas, mas a gente está respondendo perguntas de advogados, certo? Certo. Bora lá? Vamos começar então. A primeira pergunta aqui, campeã, é o que é outbound e inbound no marketing? Essa daí é aquela, né, que Recorde de perguntas. é a carimbada. Então vamos lá. Inbound marketing. Inbound marketing é quando nós atraímos o cliente até o nosso escritório. Como? Através de marketing de conteúdo. O que é marketing de conteúdo? É quando você faz postagens, vídeos, enfim, você informa o seu cliente, você aumenta o nível de consciência dele durante algum tempo. Então, você vai criando um relacionamento com ele através das redes sociais, por exemplo, né? E ele vai, você vai ganhando a confiança dele e um dia, sei lá, depois de 2 meses, 3 meses, Um ano, né? ou um ano, ele entra em contato com você. Então você acaba atraindo a atenção dele pela autoridade que você gera. E tem uma razão, né, pra gente fazer conteúdo informativo para os clientes, né, futuros clientes. A temida OAB. Ela não permite, né, que a gente vá lá e faça uma venda comercial. Exatamente. Então eu ia até tocar nesse assunto quando a gente vai falar de outbound, porque o outbound, que é o hunt, que é você caçar o cliente, se você tiver em qualquer outro setor, você pode fazer isso de uma maneira direta mesmo, cold calls, por exemplo, e-mails, etc. Quando você está falando da advocacia, você até pode fazer isso, só que de uma maneira muito mais sutil, né? Você pode ir através de networking, você pode. Tem outras maneiras de você ir no outbound, né? Quando você está falando de advocacia. E pra você, qual que você acha que é a mais interessante para utilizar na advocacia? Olha, aquele que deu, resultado para nós até hoje, mais resultado para nós até hoje, foi o inbound marketing. E eu até falo o seguinte, para aquele advogado que não tem muita experiência em vendas, ou até tem um pouco de receio de vendas, enfim, eu indico o inbound, porque, pula várias etapas de vendas, né. Eh, Isso cria, inclusive, autoridade, né, para esse com certeza. advogado. Ele vai se tornando uma figurinha ali carimbada. Eu posso procurar esse cara porque ele tá sempre falando sobre esse assunto, se torna referência. A gente vê hoje que você é uma referência. Quando os Posso contar um case que Pode, aconteceu pode de contar. hoje, inclusive? Eu estava há algum tempo atrás, não muito tempo, sei lá, há um mês atrás em Portugal, e na fila de imigração eu encontrei, uma pessoa, ela me reconheceu através das redes sociais. Olha a importância das redes sociais. Tá É, usando aí só para curtir ou para gerar conteúdo? e aí a gente foi conversando ali, enfim, e é um cliente assim bem grande, né? Expressivo. Bem expressivo e com certeza vai gerar negócio ali. Show. Hoje o seu escritório, ele só usa inbound ou não? Como vocês fazem? Hoje nós estamos com inbound e iniciando o outbound. E pode ter certeza, você vai ficar com inbound logo logo, sozinha. E aí a gente vai tocar o outbound com alguém. Mas não tem só isso não, né, o escritório também usa de uma técnica aí que poucas empresas utilizam também. Qual que você está se referindo? Ah, sim.
Vai, essa aí eu deixo para você. A gente também utiliza uma técnica que é a indicação. Quantas vezes você senta na mesa do seu cliente e fala assim para ele: você pode me indicar alguém? Você gostou do meu trabalho? Tem alguém que faz sentido? Hoje a gente quase não vê isso, a gente está colhendo frutos dessa implementação. Faz cerca de 4 meses que a gente começou a implementar, 4, 5 meses. Uhum. E hoje a gente já tem clientes que vieram através dessa indicação. Então, peça. O advogado, a primeira coisa que ele aprende na faculdade é o quê? Pedir. Não tenha vergonha também de pedir Sim. indicação. E eu lembrei de mais uma. Qual? Olha isso, a gente vai falando aqui. E vai vindo, né? Social selling. Ou seja, É verdade. cara, quando você cria um conteúdo, o conteúdo não acaba ali. Não é Sim. porque você criou um post ou um vídeo que acabou. Não, ele começou. Porque as pessoas vão comentar. E aí você vai deixar a pessoa no vácuo? Não. Muitas pessoas levantam a mão ali que tem interesse no seu produto. E quantas vezes você já escreveu? Então, quantas vezes eu já escrevi, né, num comentário, não recebi nenhuma resposta. Acho que já aconteceu com você também. Sim, é frustrante, né? Você fala, Não é? nossa, a pessoa nem viu, é Nem impossível que ela não viu. viu. Ela vive no Instagram e não viu a minha É. pergunta. Né? Então é isso também. Então aproveite esse local também para, de fato, aproveitar a atividade como um todo, né? Porque não termina ali quando você faz a postagem. E falando sobre isso, você acha que quais as principais habilidades que um advogado deveria desenvolver no setor de vendas? Então vamos lá. Escuta ativa, eu acho que é principal, assim, ou seja, ele tem que escutar, ele tem que entender o cliente. Ele tem que ter também uma comunicação persuasiva, né? Quando ele vai falar, ele já tem que saber mais ou menos o caminho que ele vai tomar ali para chegar onde ele quer chegar, e ele tem que ser autêntico, né? Eu acho que essas 3 habilidades aí, eu acho que formam um bom, como eu posso dizer, uma boa receita para qualquer advogado, qualquer vendedor, enfim, para obter êxito em vendas. Isso é verdade, eu concordo. E com as objeções, já tomou não? Já recebeu não? Se existe algum vendedor que nunca tomou um não, ele não é vendedor. É verdade. Ele não é vendedor. Até no inbound a gente recebe não, viu, pessoal? Tem pessoas que entram em contato, aí você vai ligar pra ela, oi, você entrou em contato com a gente, tô te ligando. Não, mas eu não quero mais. Não, foi ontem à noite, eu tava, enfim. Mas assim, o não, dizem inclusive que a venda começa com não. A pessoa fala não, você fala, ó, que legal, que bom. Falou não, pelo menos respondeu. Então daí começa toda a negociação. Mas qual era a pergunta? Como lidar, né, com a objeção? Como lidar? Como lidar com a objeção? Você se esquiva dessa objeção? O que você faz? Não, na verdade, assim, eu acho que o vendedor ele já tem que chegar na negociação pensando o seguinte, que ele não está querendo vender nada. A primeira coisa, lembra a pergunta anterior? Ele tem que chegar, a primeira coisa, escutando. Primeiro para saber se ele pode resolver. Porque, de repente, ele não consegue nem resolver o problema do cliente. Então, ele tem que chegar escutando. Se ele percebe que ele consegue resolver, é demonstrar para o cliente que, olha, existe solução. Então, aí ele começa a quebrar essas objeções, mostrando que existe solução, entende? A galera tem uma dúvida também em relação a preço, né? Tem cliente que fala assim, ah, não, mas eu não vou fechar porque eu achei o valor alto. O que você faz nesses casos? Quem acha caro? O cliente ou... É o cliente entrou em contato, você passou o valor, ele achou caro. Em relação a... O quê? Em relação a quê? A gente usa uma técnica lá no escritório que é o seguinte, você achou caro em comparação ao quê? Exato. Qual foi o serviço? Não, que eu cotei outro escritório e faz um valor mais acessível. Aí a gente utiliza a seguinte estratégia com ele. Sério, me fala o que esse escritório vai fazer. Aí ele conta. Se eu fizesse no mesmo valor que esse escritório, você fecharia com ele ou comigo? Aí normalmente eles falam, a gente fecharia com vocês. Mas por que você fecharia comigo e não com esse escritório? Ah, porque vocês passam mais segurança, vocês têm ali maior notoriedade. Pronto, Aí ele já respondeu. Ele já comprou a ideia do porque ele fecharia comigo. Aí o que resta a gente falar pra ele? Então você não tá fechando comigo, você tá escolhendo algo que é não tão qualificado quanto eu por causa do valor.
talvez não te traga o resultado que você está esperando. É. E ele já se convenceu do valor, E então. assim, não é porque a gente está aqui, não. Mas é, quando a gente entrega nosso trabalho, a gente escuta aquele uau, Sim, e esse né? é o mais Esse é o mais gratificante. gratificante. Eu e o Rafael, nós brincamos, né? O Rafael ele faz entrega junto comigo ali para os clientes. E a gente brinca que a gente ficou com a melhor parte do uau, mas a gente sabe que tem toda uma equipe por trás Exato, trabalhando duro. exato. E em relação à venda consultiva, como que ela é e como se aplica isso na advocacia? Então, a venda consultiva, de novo, eu vou me referir àquela pergunta lá. O advogado, o vendedor, enfim, ele tem, ele tem que entender que a venda dele, e eu acho que esse é um dos maiores erros dos vendedores novos ou advogados que estão começando, e tal, é chegar no cliente pensando o que ele tem que vender. Então, ele já chega no cliente falando assim, eu vou oferecer tal serviço, eu vou oferecer aquele outro serviço. Não, você não tem que oferecer nada. Você tem que chegar no cliente para você entender o que ele precisa. Uhum. Né? A depender do que ele precisa, de repente, é muito maior do que você ia oferecer. Esse foi um dos primeiros toques que você me deu quando eu entrei. Escuta mais e fala menos. Porque, eu quero vender para você um diagnóstico tributário. No nosso caso, nós somos tributaristas. Tá? De repente, não. De repente, o cara quer um negócio muito maior do que isso. Então, não faz sentido eu chegar, olha, nós temos aqui um produto, é um diagnóstico tributário que envolve isso. Não, não, peraí. A nova TechPix. Então, assim, deixa ele falar primeiro qual é o problema dele, o que ele está buscando, onde dói, o que está tirando o sono dele, enfim, deixa ele falar. Isso é venda consultiva. É você primeiro entender para depois você verificar se você consegue resolver, né? E para depois você oferecer, então, uma solução para ele. Falando sobre isso, nesse caso, você acredita que tem cliente ideal? Como que a gente identifica esse Tem, cliente? sempre tem. Eu acho que ter o cliente ideal, que é o tal do ICP, né, que todo mundo fala hoje, primeiro que é fundamental para você é, para você elaborar seus conteúdos nas redes sociais, por exemplo. A gente tem que ter uma persona ali para Tem que destinar, ter, né? tem que ter. A nossa tem até nome, você sabe disso. Né? Mas enfim, Falando nisso, qual é o nome das personas? Será que vocês adivinham? Coloquem aqui nos comentários qual que seria o nome duvido da nossa persona. se alguém adivinhar, mas tem que adivinhar, porque se ela souber, não vale. Ninguém do escritório pode participar, hein? Não, e nem clientes ou ex-clientes, porque aí não vale, porque a gente provavelmente já comentou. Mas se adivinhar, ganha, sei lá, um diagnóstico grátis. Olha, rolando um diagnóstico grátis. A gente tá falando aí de cerca de 10 mil reais, hein? O Isso aí. prêmio vai ter um valor alto. Quem será que acerta? Bora lá. Mas assim, como que você identifica? Pegando os seus últimos clientes, sei lá, se você já atendeu aí 6 meses, pega os seus últimos clientes desses 6 meses e verifica aqueles que você conseguiu melhor atender, né? Provavelmente é um indício de que esses são os clientes que vão formar o seu cliente ideal. Ou seja, aquele que você performou melhor, aquele que você de fato conseguiu trazer uma solução melhor. Então, esses são os seus clientes ideais para o momento, porque isso pode mudar, né? Seu escritório muda de fase, enfim e tal. Então, a todo momento é bacana também você analisar se ainda faz sentido você atender aquele mesmo cliente ideal, se ele mudou ou não. Então, no início vale teste. Estou começando agora, vou testar aqui alguns Acho que conteúdos. sempre vale teste, né? Sempre vale teste. Legal. Qual que é a importância do follow-up nesse processo de vendas aí? O follow-up, assim, primeira coisa, ele tem que ser sincero, né? Porque aquele follow-up Follow-up de robô funciona? nem ferrando, né? Porque follow-up, assim, quem está do outro lado, seja da linha, do WhatsApp, enfim, ele identifica se é fake ou não. O Sim. que é um follow-up fake? É aquele por interesse próprio, né? Que a pessoa quer te vender mais coisas, ou se ela está querendo fechar um negócio com você que não fechou ainda, então tem que ser do coração mesmo. Então, o que é isso? Isso demonstra, primeira coisa, profissionalismo, demonstra para a pessoa do outro lado que você de fato
está preocupado com a condição dela, que você está querendo ajudar, né? Então, assim, o follow-up é muito importante. E deixar de fazer follow-up, às vezes você está ao passo de um follow-up para você fechar um negócio. É E verdade. a pessoa não faz. Ah, não, já liguei para essa pessoa, já fiz 3 follow-ups com ela não me respondeu. Não respondeu, às vezes, porque não teve tempo. Faça mais um, né? Pode estar a um passo aí de fechar um negócio. É verdade. Existe algum livro no setor de vendas que você recomenda? Sim. Tem um que é assim, é aquele livro que acho que todo vendedor. É a Bíblia do vendedor. Eu acho que se não leu, eu deveria ler, mas eu acredito que quem é vendedor já leu, né? Que é o Spin Selling. Mas lembrando que se você é advogado e não é vendedor, serve para você ir para você ler, colocar na sua biblioteca junto com seus livros de direito. Spin Selling. É verdade, porque, olha, outra coisa, aquele advogado que ele acha que ele tem que se, cada vez mais, se especializar na área dele, tal, e é só isso, ó, eu tenho uma notícia que talvez não agrade tanto. Não, não, né? Por quê? Porque ele tem que entender de gestão, ele tem que entender de negócios, de vendas, de marketing, porque tudo isso faz parte. Sim. Ele é um empresário, não importa se ele é um empresário individual ou se ele tem uma equipe, se ele tem um escritório, mas ele é empresário. E do que fala Spin Selling? Spin Selling, na verdade, é um acrônimo, né? Que está em inglês, se não me falha a memória, está em inglês, mas dá para traduzir para português. E cada letrinha dessa tem Um um significado. significado. Então, se eu esquecer, Eu tô aqui com a cola deve ser o S é de situação. Isso. Então, você faz algumas perguntas para o cliente para ele mesmo responder qual é a situação dele, Certo. né? Para ele, ou seja, para deixar claro que ele está numa situação bem complicada. Colocar os dois na mesma página, né? Exatamente. O próximo é O P o P de é o problema. Então, ele falou a situação dele, aí você pergunta e pergunta forte ali para ele de fato colocar o problema dele na mesa. Então, veja bem, tudo isso são perguntas, não é você falando, nossa, com essa situação vai te trazer tal problema. Não, você traz. Trazendo previsibilidade, futurologia. Será que ele tem isso, aquilo? E trazendo para ele. Não, escutando, você vai escutativo. escutando, você pergunta e vai trazendo. Aí, o I, né, é de implicação, ou seja, se ele não resolver esse problema, daqui 6 meses, daqui 1 ano, o que isso vai causar na empresa dele? Eu estou falando de empresa porque a gente fala com empresários, né? O que isso vai causar na empresa dele? Não, mas o advogado tem que começar a tratar a profissão dele como uma empresa também. Não, mas né? eu estou dizendo que tem, talvez, advogados que falam com pessoa física, entendeu? Pode ser também, é verdade, é Né? verdade. Então, se ele não resolver isso agora, daqui 6 meses, a gente até fala no nosso escritório assim, você está chegando agora aqui, eu consigo te atender, mas você não está na UTI ainda. Pode ser que daqui 6 meses você já esteja, né, na UTI, vai ficar muito mais trabalhoso, muito mais caro, né, o serviço. Tem cliente que espera chegar na UTI, né? Então, né? E por último, né, que é o N, né? Isso. Que é necessidade de uma solução. Então você deixa ele chegar também nessa conclusão, que ele precisa urgentemente de uma solução para aquele problema, caso contrário ele está ferrado. Então esse livro é muito legal porque você vai fazendo perguntas e você vai levando ele responder e ele chegando na conclusão de que ele precisa da sua solução. Entendeu? E se fosse para você dar uma dica para o pessoal que está assistindo você hoje, que é advogado aí, está começando o processo de vendas, ou então já é advogado há um tempo e quer alavancar o processo de vendas, o que você diria? Eu diria o seguinte, siga a doutora Bruna. Siga a doutora Bruna. A doutora Bruna é espetacular, de verdade, assim, ela recebe inúmeros elogios dos nossos clientes, faz um atendimento nota 10, assim. Eu fico lisonjeada. Não, verdade. Né? E siga também, se você quer exemplos de conteúdo, por exemplo, siga o nosso canal
do escritório, que acaba sendo o meu pessoal, mas é do escritório. Inclusive, hoje você fez um conteúdo, você participou do Sim, hoje eu vou conteúdo. participar. Quem assistir aqui, ó, vai lá e comenta. Eu vi o vídeo, que eu vou Você saber não que sabe o que você eu fiz no viu. final. Ah, eu vou ver. No final, eu falei o seguinte, vote no candidato que você mais gostou. Ah! Eu acho que a Júlia vai ganhar. Enfim, nós temos o nosso... Fala o seu perfil para as pessoas. Meu perfil é @BrunaBReis. Ali tá um perfil mais da minha vida, um recorte da minha vida pessoal, mas eu vou trazer coisas para vocês também ali, tanto do setor de venda quanto do setor tributário. A gente tá encaixando ali as próximas programações. Me acompanhe. Uma outra coisa que eu lembrei agora, que a doutora se comprometeu, espero que cumpra. Os vídeos. Não é só isso, não. No nosso próximo encontro da mentoria, você ficou de participar e falar um pouquinho de vendas, lembra? Tenho que montar um plano. Bom, bora lá. E então, o doutor Bruno ela falou, o nosso do escritório é @AlexandreSilva_ADV. E aí no YouTube, por favor, né? Quem não se inscreveu ainda, se inscreva. Quem não clicou no sininho, Ativa o sininho, se inscreve no canal, deixa seu like e comenta nesse vídeo se você quer ter mais vídeos assim, instruindo o seu negócio. é isso aí. Pessoal, acho que é isso. Tem mais coisas aí, doutora? É isso. Hoje a gente trouxe aqui as 10 principais perguntas. Se a sua pergunta não foi atendida, manda aqui nos comentários que a gente se compromete em responder. Boa, é isso aí. Pessoal, até mais. Tchau, tchau. Abraço, tchau!